Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 1. Teologia quemética, a essência do pensamento quemético. Para Eugênio Cogondo 2/6. Fernando Proto Gutierrez. 1. Unidade de Deus. Os estudos apontam a polêmica moderna a respeito da religião monoteísta, politeísta, panteísta ou enoteísta da teologia egípcia antiga. Néter asterisco é a nomenclatura com a qual a antiga escolástica quemética nomeou a força criadora de tudo quanto tem, ovo. Da mesma forma, os conceitos de Paut, a substância primitiva de quais os deuses foram feitos, e Neterodeuses 2. O Alisbad traduz Paut como substância primordial 3, contudo, é evidente que a dificuldade trata da interpretação tradicional de Paut, como companhia dos 9 deuses, ou Enneada, embora relevante para a própria literatura quemética, uma companhia de deuses, aspectos, abrigaria dentro de si uma série de maior ou menor. A tradução do próprio Bad, referente a Paut, pressupõe a formação prévia de 3 tríades de deuses. Nétero, a palavra padrão significa bolo de massa ou bolo de pão que fazia parte das oferendas feitas aos os mortos. Da mesma forma, Paut é o nome dado à substância plástica da qual a terra e os deuses foram criados. Formado, e mais tarde, quando aplicado a seres ou coisas divinas, significa a agregação ou totalidade de tais seres ou coisas. 4. Assim, Paut deve ser entendido, a priori, como a questão 5, cronologicamente e ontologicamente primeiro, de onde procedem as sucessivas formas criadas. Quanto a Nétero, isto é interpretado pela tradição egiptológica do modelo ariano racista com o termo deuses. Contudo, seu significado deve ser determinado com mais precisão, uma vez que Nétero são as próprias manifestações, formas, aspectos, do Deus único, de modo que, Paut Nétero, deve então ser lido como primeira substância da tríade tripla, aspectos, de Deus, Néter. A tríade tripla é simbolizada através de 27 eixos sucessivos que representam 6 aspectos macromundanos ou grande companhia constituída por 1. Tum. 2. Shu. 3. Tefnut. 4. Geb. 5. Porca. 6. Osíris. 7. Isis. 8. Definir. 9. Neftis. B. Aspectos micromundanos, terrestres, ou pequena empresa, formada por 1. RT2. Amanu. 3. Amtshe. 4. Ameserkekaitepe. 5. Amneterliet. 6. Ametpar. 7. Amsali. 8. Aemtep. 9. Ameur 10. Amtnuresu. 11. Amnumet. 11. Amnumet. C. Aspectos do Tuat, cujos nomes constituintes são desconhecidos. A Companhia dos Deuses, Paut Nétero, ou melhor, as manifestações aspecto divinas, canonizadas na escola de Ano, Heliópolis, torna-se, desde a monarquia de Butio, uma constante teológica em todos os escolas queméticas, e embora seus nomes e números variem, é comum observar a substituição do chefe, em conformidade com o Deus único local, do respectivo expo ou nome, de modo que Tot, de Hermópolis, Ptah, de Memphis, ou Amon são, em cada caso, forças criativas cujos aspectos são, em princípio, análogos. Portanto, Paut Nétero são manifestações, de acordo com uma relação analógica com Néter. Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 2. O povo certamente não tinha nenhuma concepção do monoteísmo e não viu nada que o ofendesse na multiplicidade de deuses, cada um, porém, escolheu seu próprio Deus e, via de regra, o adorou como se ele era um único Deus. Os eruditos consideravam as muitas pessoas divinas apenas à luz de revelações, manifestações, não, como alguns querem que acreditemos, como emanações daquele Deus imortal, incriado e oculto. Os deuses eram suas criaturas, o próprio Ra criou seus membros. E seus membros são os deuses. O Deus oculto por quem, no princípio, todas as coisas surgiram. Existência, virada no livro dos mortos, é um ser que é um só, mas depois ele revelou ele mesmo, e ele se revela continuamente de inúmeras maneiras. Foi por esta conta que as pessoas eram tão tolerantes com todas as formas, com todas as concepções de divindade, desde que estivessem confinadas à localidade de sua residência, e foi também por esta razão que as formas estrangeiras de religião foram tão facilmente adotado. 7. CP há uma diferença entre emanação e manifestação, portanto, certamente Paut Nétero figura os aspectos manifestos que compartilham semelhanças porque participam do Néter, e diferenças, porque não são o próprio Deus, análogo principal. Em O Mito do Eterno Retorno, M. Eliade determina o caráter hierofânico dos objetos mundanos, que adquirem sacralidade ao participarem de uma força que lhes dá existência, significado ou valor. Então acontece que Néter identifica-se com o caráter luminoso, é mysterium tremendum e fascinans, incrível, qualificado, com Rudolf Otto, como majestade.
Altnéteros são hierofanias que participam de Néter, e é somente devido à natureza majestosa do Deus único 8, que tais aspectos adquirem sacralidade através da criação, doação original. A teologia quemética apresenta pelo menos 4 maneiras de articular o ato da criação divina, em essência, as ontoteologias heliopolitana, hermopolitana, mênfita e amonita respondem pela situação sociopolítica, bem como a própria estruturação do pensamento quemético. 1.1. Ontoteologia heliopolitana. No papiro Brennerring, no catálogo, é a 10.188 do Museu Britânico, Londres, Monólogos de Ra, 26,21 a 27,5. 26/26,21, para ser pronunciado, assim falou o Senhor de todas as coisas, depois de ter veio à existência, fui eu que vim à existência como Gebri, 26,1, quando eu vim à existência. O ser, 26.22, passou a existir e todos os seres passaram a existir depois que eu vim. A existência, numerosos foram os seres que saíram da minha boca antes que o céu tivesse existir, antes que a terra existisse, antes que a terra e o répteis teriam sido criados neste lugar. Eu criei, 26,2, alguns deles em 26,23, como os inertes, 26,3, quando ainda não conseguia encontrar lugar para ficar, 26,4. Eu encontrei favor em meu coração, 26,5, examinei com meus olhos e, estando sozinho, fiz todas as formas antes. Ele teria cuspido Shu, antes de expectorar Tefnut, antes que qualquer outro homem existisse. 26,24, que ele poderia atuar comigo. Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 3. Eu concebi com meu próprio coração e surgiram multidões de formas de criaturas vivas. A saber, as formas dos filhos e as formas dos seus filhos. Me emocionei muito com a mão, copulei /27/27,1, com a mão, cuspi com a própria boca. Cuspi em Shu, expectorei Tefnut e meu pai não os educou, meu olho o seguindo desde Iras. Quando eles estavam longe de mim. Depois que eu vim a existir como o único Deus, 27,2. Havia 3 deuses além de mim. 27,1, eu vim a existir nesta terra e Shu e Tefnut se alegraram. Na freira, em que eles estavam. Foram eles que me devolveram o olho, depois de unir os membros, eu chorei sobre deles, e foi assim que a humanidade surgiu, 27,3, das lágrimas, 27,2, que surgiram. Meu olho, porque ele ficou furioso comigo quando voltou e descobriu que eu já havia colocado outro seu lugar, tendo-o substituído pelo óleo glorioso, 27,3, assim, eu o promovi à minha testa, 27,4, e quando ele exerceu o governo sobre 27,4, toda esta terra, sua raiva foi extinta, porque eu havia restaurado o que lhe foi tirado. 27,5. Nasci das raízes, 27,6, criei todos os répteis e tudo o que existe entre eles. Shu e Tefnut. Eles geraram, 27,5, Gebinat, e Gebinat geraram Osíris, Horus Megente Enirte, 7, Isis e Neftis desde seu ventre, um após o outro, e deram origem às multidões que habitam esta terra. O advento à existência, Gebri, de Ra é crono-ontologicamente anterior ao surgimento de tudo. Quanto a Ra pensa, com favor de seu coração, sede da inteligência, multidão de formas de criaturas vivos, que existem ao pronunciar seus nomes, numerosos foram os seres que saíram da minha boca. A criação através da palavra pensamento, criativa, é anterior ao Deus ter cuspido Shu. Antes de expectorar Tefnut, antes de qualquer outra pessoa existir, 26,24, que pudesse agir com ele, antes de copular consigo mesmo, pois Ra pensa o que passa a existir com suas palavras. Com o surgimento de Ra, surgem Shu e Tefnut, educados por Nun, pai do Deus, no qual forma o inerte, Ifen. Ao chorar por eles, Ra cria a humanidade, no entanto, da Pesdiet, companhia dos deuses. Shu Tefnut, Gebnut, Osíris, Horus Megente Enirte, 7, Isis e Neftes, também surgem as multidões que eles habitam esta terra. Sobre o olho de Ra, N. Grimal resume. O sol perdeu o olho. Ele envia seus filhos, Shu e Tefnut, em busca deles, mas o tempo passa sem eles. Voltar ele decide, portanto, substituir o ausente por outro e, quando o olho fugitivo finalmente retorna, vê que foi substituído. De raiva, ela começa a chorar e de suas lágrimas, Remut, nascem os homens. Reme. Reu transforma em uma cobra e o coloca na testa, é o Deus, que encarou. Inimigos do Deus, o tema do olho danificado substituído teve desenvolvimentos adicionais, serviu também explicar o nascimento da Lunda, segundo óleo de reconfiado a Tot, e óleo saudável de Horus. Na verdade, ele perdeu um olho durante a luta que travou com Sete pela posse do reino em Egito, Tot teria devolvido a ele, tornando-se assim o protótipo da integridade física 9. No segundo monólogo, 28,20 hífen 29,6, variação do primeiro, Ra é o criador do tempo primordial, 28,21. E desejar o que é. Através de seu coração e boca, palavra, pensamento, e com seu BA, ele cria os múltiplos formas de Gebri. Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012.
ISSN de 2250 a 6810. 4. Os seres gerados pela Pesdiet, Companhia dos Deuses, são as manifestações dos filhos e de seus crianças. A teologia heliopolitana, formulada durante o reinado de Buto, inscreve os seus sinais nos textos do Pirâmides. Assim, a Declaração 600, Oração pelo Rei e sua Pirâmide, Merenha, Pepe II, IBI, dá conta sobre a maneira como Atum Gepri, erguendo-se como a pedra BNBN, cospe, enxu e tosse. Tefnut, e você coloca seus braços em volta deles como os braços de um símbolo K, para que sua essência. Eu poderia estar com eles. Atum, na Declaração 587, Discurso ao Deus Sol, Pepe II, IBI, é nomeado como um deus autocriado. Pai da Pesdiet, Companhia dos Deuses, requerido em oração pelo bem do rei Osíris e seu pirâmide. Depois, na Declaração 685, Pepe II, os pés do rei são banhados pelas águas puras que eles existem através de Atum, que o falo de Shu faz e que a vagina de Tefnut cria. Na Declaração 527, sobre a criação de Shu e Tefnut, Pepe Merenha, Pepe II Atum é aquele que veio para existência, que se masturbou em On. Ele pegou seu falo em punho para atingir o orgasmo através dele. E assim nasceram os genes Shu e Tefnut. É então que na ontoteologia heliopolitana Atum-Ra cria através de 1. Palavra-pensamento, 2. Autoerotismo e 3. Expectoração, a Pesdiet, Companhia dos Deuses, com a qual emerge tudo o que existe. A articulação Atum-Ra Gepri dá conta do desdobramento criativo, a partir de Nun, do que há, concebido. Como múltiplas formas de Ba, bem, em resumo, do único Atum-Ra Gepri, cujo as primeiras manifestações são Nun Shutefnut, o grande Pesdiet, Companhia dos Deuses, passa a existir. Atum e Ra, o espírito e a consciência, são os dois aspectos do mesmo ser, um mundo indivisível que carrega consigo. Sim, a força geradora da sua própria substância 10, e a substância é Paut. Historicamente ligada à ontoteologia heliopolitana, Hermópolis coloca Tot como chefe de uma Odoad, ou seja, de 4 pares de elementos masculinos, simbolizados por sapos, e femininos. Simbolizado por serpentes, concebido como uma manifestação de Tot ontologicamente anterior ao nascimento, através do ovo cósmico, de Ra, Nun Naunet, águas primordiais, espaço primordial, Kokkalke, o ilimitado, Eret, o ilimitado, Inaniat, escuridão, ou Amo Amanue, o oculto Audod aponta o estado primordial e amorfo do pré-criado, no centro deste pântano, forma-se um monte sobre o qual nasce um ovo do qual o sol deveria emergir 11, nomeadamente Ra, que começa em Icontatem, colina primordial, a criação de tudo o que existe. 2. Os mistérios, Shtal, de Ísis e Osíris. A assimilação da teologia solar e do culto osíriaco deverá ocorrer entre a segunda e a quinta dinastias, unificando a ontoteologia, fundada na criação e posterior evolução sexual da matéria, com a possibilidade de própria redenção do homem. Quando Ísis conseguiu reconstruir o corpo de Osíris, ele, num grande impulso, recorreu a Ra. Ele gritou: ó meu pai, venha até mim. Ra ouviu seu chamado e abraçou o corpo de Osíris e naquele supremo abraço, Ra, o Deus Criador, e Osíris, o Deus do bem, misturaram suas almas a ponto de não constituir doravante mais que uma única divindade. Desta forma, o princípio do bem está unido inseparavelmente do princípio criativo 12. Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 5. O aspecto fundador do culto de Osíriaco recai sobre a tensão original entre o princípio do bem unificador, a saber, Osíris, talvez, antigo rei civilizador dos egípcios, e o princípio do mal destruidor. 7. Tifão, em Ísis e Osíris de Plutarco. O mito relata que Set, perturbado pela inveja e pelo engano, mata Osíris e o joga no rio. Ísis, com a colaboração de Neftes, recupera o corpo do marido, mas Set, cruel, ele o encontra e desmembra, e depois espalha seus pedaços por todo o Egito. Ísis então. Ele viaja pelo país coletando os pedaços fragmentados de Osíris, para conseguir reconstruir o cadáver, tornando-se assim o autor da primeira múmia. Deusa da magia, Ísis consegue reaninhá-la. Marido e gerou Horus infante, tornando-o um herdeiro genuíno 13. Osíris é a divindade, ctônica, que traça a sequência salvífica, vida, morte, vida, ele representou para os homens ideia de um homem que era Deus e homem, e ele tipificou os egípcios de todas as épocas o ser que por razão de seus sofrimentos e morte como um homem poderia simpatizar com eles em sua própria doença e morte 14. Como Deus homem, a paixão de Osíris aponta o caminho da purificação dos homens, mas fundamentalmente, da unidade mística com o Deus único, Criador e bom. Insais, VGR, Heródoto descreve-o maneira como, na noite do sacrifício ou festa da Candelária, os egípcios acendiam lâmpadas com as quais ajude Osíris em sua luta contra Sete. Bem, atribuir-se a participar do culto de Osíriaco conjurou possibilidade de salvação individual, mas sobretudo coletiva. O ciclo vida-morte-vida mostra como a possibilidade da ressurreição requer uma sabedoria consistente na prática da justiça, em Mi'at, na quanto caminho para alcançar a unidade individual com a unidade absoluta. J. Pirene expõe o paradigma antropológico quemético, a fim de compreender de forma abrangente o culto
Osiriac, já que o homem é corpo, Ket, vida, Ka, e individualidade, Bearra, é o possuidor de 14 Kadiefa, Aefa. Abundância, Adil, ruído do jantar, Dirhem, radiância, Eka, magia, Agal, nutrição, Ayarai, produção de comida, Nect, vitória, Pisd, luminosidade, Shems, fidelidade, Sheps, glória, Seped, habilidade, Iuez. Honra, Ild, prosperidade, usuário, vigor, mas sendo chefe do Ka, ele está dentro e com os homens, na medida em que é seu princípio de vida. O Ka é idêntico à matéria, o que a nível antropológico significa que o Ka que animou o homem vivo permanece unido ao seu Ba, isto é, ao que sua personalidade fez, ao que subsista. No sistema solar, o objetivo do culto funerário será, portanto, preservar em Elka o personalidade dos mortos. Este Ka é, no plano espiritual, o duplo mais exato do que era o corpo. No plano material. Consequentemente, será necessário reconstruí-lo, não com ofertas materiais, mas com o Ka dessas oferendas. Neste conceito, a oferenda é uma oração dirigida aos deuses para que eles, que são espíritos puros, dão ao morto o Ka dos materiais que lhe permitirão preservar eternamente sua personalidade, ou seja, seu Ba, que, unido ao Ka que animou seu corpo, desfrutará da imortalidade. 15. Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 6. A arte da mumificação registrou a tentativa de preservar a identidade entre Ket e Ka, corpo e forma. Vida, ato, para conseguir que o Ba, individualidade, com assento no sangue, já justificado no rol das duas verdades, habitam os campos de Yalu ou o reino puro de Ra. Agir de acordo com Imiat implicava participar na unificação do Ka, vida eterna, forma pura, com o Ba, individualidade, que ditas do homem, portador de memórias e sentimentos sem dor. Mas, com o ato de mumificação e recitação de orações, são os deuses que no mundo espiritual reconstroem para os mortos um corpo imaterial e impermanente, que não estará mais sujeito às misérias da carne, do fome e sede. 16. O próprio corpo ressuscitado é um Ka vivo no reino do puro, que preserva, entretanto, sua identidade, Ba. Durante a 12ª dinastia, o culto de Osiriaco centra-se na passagem do falecido pelo Duat, Neshergerte. Submundo, nomeadamente, na purificação no Lago do Lótus e no Duat, os mortos viajam com Osíris. Lá Duat ganha o céu liderado pela estrela Orion. 17, contudo, é necessário diferenciar o sistema solar, onde o falecido é imortalizado em uma esfera divina pura, no que diz respeito ao sistema agrário, antigo, no que o falecido justificado seja imortalizado nos campos de Elo. As teologias tebana e menfita sintetizam ambos os sistemas para fazer com que o falecido passe pelo Duat, onde, libertando-se da carne e da matéria, terá acesso a uma vida no reino puro de Ra ou nos campos de Elo, dependendo de a quem se dedica. A liberação, purificação, que o falecido exerce em relação ao seu corpo, Ket, reúne o Ba, princípio da individualidade, com o Ka, princípio da vida, colocando o Beaka, homem purificado, no reino dos puros, a esfera de Ra, unificada com a de Osíris, simboliza a liga do princípio criativo com o bem, com o qual tem de ser interpretado que, agindo de acordo com Imiat, o Beaka participa do próprio ato de criação de tudo o que existe, alinhando-se ao princípio do bem, na sua luta diária contra 7. 3. Teologia Menfita. Da coluna 48 da Pedra Shabaco, XXV Dinastia, 712 e 698 a.C., é descrito o ato criativo de Ptah, a saber, 48, 48,1, os deuses que surgiram a partir de Ptah. 48,2. 49, Ptah que está no grande trono, que criou os deuses. 50, Ptanum, 50,1, o pai que gerou Atum, 50,2. 51, Ptanaunet, 51,1, a mãe que deu à luz Atum. 52, Ptah, o grande, que é o coração e a língua da Pesdiet, companhia dos deuses, ponto, 52,1. 49b, Ptah, de quem nasceram os deuses. 50b, Ptah, de quem nasceram os deuses. 51b, Ptah. 52b, Ptah. Nefertum no nariz de Ra, todos os dias. Ptah cria a Pesdiet, companhia dos deuses assimilada a Nun-Naunet, Ptanum, pai, e Ptanaunet. Mãe, gera e dá à luz Atum, Ptah e Nun-Naunet, águas primordiais, são co-originárias aqui. Em outro sentido, Ptah é o coração, sede da inteligência, e a língua, palavra em ato criativo, do Pesdiet, companhia dos deuses. Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 7. 53, lá ele tomou forma, 53,1, no coração de Ptah, 53,2, e lá ele passou a existir, na linguagem de Ptah, 53,3, algo na forma de Atum, 53,4, porque Ptah é o grande que deu vida a todos. Deuses e seus Kes através do coração em que Horus tomou forma e através da língua no que Tot tomou forma. 54, como uma manifestação de Ptah. 54,1. No coração, pensamento Tot, e na língua, palavra Horus, de Ptah, a imagem forma de Atum passou a existir.
Assim, duas histórias referência ao nascimento de Atum, a primeira, através da intervenção de Ptanum/Ptanaunet, enquanto a segunda, através do pensamento e da palavra de Ptah. Assim aconteceu que o coração e a língua obtiveram supremacia sobre todos os membros do corpo de acordo com a doutrina de que ele, 54,2, está em cada um dos corpos e em cada uma das bocas. 54,3, de cada um dos deuses, de todos os homens, de todos os animais, de todos os seres rastejantes. E de tudo o que vive, pensando, 54,4, o que deseja e decretando, 54,5, tudo o que almeja. Desenha-se então a identidade tripartida, pensar, dizer, ser, coração, língua, existência, já que o que é concebido por Ptah em seu coração é ordenado pela palavra e, consequentemente, torna-se existente. Ptah infunde assim vida. Com a palavra. Nas criaturas, o pensamento e a palavra tornam-se primários, governando o resto dos membros ou sentidos. Corporal, já que ambos são veículos de comunicação com Ptah, e a forma como ele decreta o que se deseja, ele. 54,2, está em cada um dos corpos e em cada uma das bocas. O ato criativo consiste no advento à existência daquele pensamento pronunciado por Ptah, assim. Horus e Tot são manifestações de Ptah, trazendo à existência tudo o que existe. A visão dos olhos, a audição dos ouvidos, a respiração do nariz, informam ao coração que é o que torna manifesto todo o conhecimento, e é a linguagem que pronuncia o que o coração concebe. Foi assim que todos os deuses nasceram e sua Pesdiet, companhia de deuses, foi concluída, porque cada palavra do Deus passou a existir através do que o coração pensava e a língua ordenou. 57, assim foi criado cada um dos Kes, e todos os Ensut estabelecidos, 57,1, aqueles que buscam todas as quantidades e provisões, através desta palavra, 57,2, desta forma também se faz justiça. Quem faz o que se quer e pune quem faz o que não se quer, 57,3, é assim que se dá a vida a quem ele tem paz e morte para quem tem pecado. Desta forma, todos os empregos e todos os artes, a ação das mãos e o andar das pernas, 58, bem como o movimento de cada um dos membros, segundo a ordem concebida pelo coração e manifestada pela língua, e que produz todas as coisas. E assim se diz de Ptah, aquele que criou tudo e deu existência aos deuses. Na verdade ele é Tatenen, 58,1, que deu à luz os deuses e de quem surgiu toda a existência, comida, provisões, ofertas divinas e todas as coisas boas e belas. Foi assim que foi reconhecido e compreendido que seu poder é superior ao de qualquer outro deus e desta forma Ptah se sentiu satisfeito após crie todas essas existências e cada uma das palavras divinas, 58,2. Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 8. Ele deu à luz os deuses das cidades, fundou as cidades e os nomos, colocou os deuses em seus 60, santuário, estabeleceram suas oferendas, deram origem às suas capelas e criaram seus corpos da maneira como seus corações os desejarão. 60,1, e foi assim que os deuses entraram em seus corpos, na forma de toda a madeira, todas as pedras, todo o barro, 60,2, e todas as coisas que nela crescem. 60,3, 61, e onde residem suas manifestações, 61,1. Desta forma todos os deuses foram reunidos nele, 61,2, e também seu Kes, satisfeito e unido ao Senhor das duas terras, 61,3. A Pesdiet, companhia de deuses, são os dentes e lábios de Ptah, eles são o sêmen e as mãos de Atum, porque a Pesdiet, companhia de deuses, de Atum surgiu através de seu sêmen e de seu dedos, 55,3, a Pesdiet, companhia dos deuses, é, na verdade, os dentes e os lábios daquela boca que falou o nome de todas as coisas, das quais Shu e Tefnut surgiram, 56, e que deram origem a La Pesdiet, companhia dos deuses. Ptah cria e estabelece o Kainsut, ou seja, o princípio vital do criado, é Ptah Tatenen, de quem tudo o que existe emerge e surge, através da ação do pensamento e da palavra ordenadora. A visão, a audição e o olfato estão subsumidos, na sua atividade de informantes, ao coração, sendo a palavra que pronuncia aquilo concebido pelo pensamento, assim, o criado, o que é, já foi concebido por Ptah e passou a existir pela palavra criativa, colocada em ação por Atum. O pensamento Menfita unifica o conceito criacionista, de caráter ontoteológico, com a perspectiva soteriologia assinada por Osíris, ele é o princípio regenerador da criação, o grande Deus em forma de divindade redentora dos homens. Parece que na teologia Menfita, tal como se manifesta a partir XXV Dinastia, um grande esforço teria sido feito para convergir à explicação metafísica de Deus e do universo com a corrente mística cuja influência está aumentando entre a massa dos fiéis 18. Na verdade, das colunas 7 a 31b da pedra Shabaku, a forma como Gebre Estarant. Horus em disputa com Sete, o legítimo trono de Osíris, que Isis e Neftis levam para a terra, resgatando seu cadáver de possível afogamento. Isto, 16.1, é a terra, 17c, o enterro de Osíris na casa de Socar. 18c, Isis e Neftis sem atraso, 19, porque Osíris se afogou em suas águas.
Isis e Neftis procuraram, viram e cuidaram dele. 20ª, Horus falou com Isis e Neftis, depressa, pegue-o. 21ª, Isis e Neftis falaram com Osíris. Nós viemos, nós levamos você. 20b, e eles o levaram para, 21b, a terra. Ele acessou os portais escuros em a glória dos senhores da eternidade. Assim Osíris herdou a terra, 22, na fortaleza real, em ao norte da região para a qual ele veio, e seu filho Horus tornou-se rei do Alto e do Baixo Egito. No abraço de seu pai Osíris e dos deuses que estão antes e atrás dele. A ontoteologia mênfita, na qual a situacionalidade do criado, manifestações, é subsumida ao palavra pensamento de Ptah-Atum, também aponta, com a paixão de Ísis e Osíris, o caminho da salvação de os mortais. Ptah-Atum e Osíris são mostrados na teologia Shabaco como princípios de ordenação absoluta, sem o palavra pensamento de Ptah-Atum, a atividade demiúrgica de Atum seria interrompida, mas sem Lapesdiet, companhia dos deuses, a regeneração sexual que evolutivamente subscreve o conflito material. Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 9. Entre a segunda geração de casais Davinos Isis Osíris, Neftis 7, acabaria com toda a possibilidade de redenção. 4. Teologia Amonite-tebana. E no Amon-Ra. Amon, o nome do deus do império posterior, é interpretado por eles como o oculto, o misterioso, da raiz asterisco emen, estar escondido 19. Em Ai, 1,1. Do grande Inu Amon-Ra, no papiro Boulak 17, o deus é touro de sua mãe, filho do terra. Senhor de Emiat, justiça, verdade e retidão, belo touro da Pesdiet, companhia dos deuses, a terceira. 1,5, da eternidade, cíclico regenerativa, NHH, e do eterno, em referência à eternidade linear, DT. Moldado por Ptah. Criador do que está acima e abaixo, terra, animais e homens, dos raios que eles originam luz e vida. Você é aquele que deu origem a 6,3, tudo o que existe. O único, criador do que existe. De cujos dois olhos a humanidade surgiu. E de cuja boca surgiram os deuses. Aquele que criou a grama que dá 6,4, vida ao gado. E plantas para homens. Quem criou o que os peixes do rio vivem, 6,5. E os pássaros que vivem no céu. Quem dá fôlego ao que está no ovo. E no Amon C, 15, 20. Amon-Ra, Amon, Deus único de cuja boca, através da palavra verbo, se desdobra, em ordem. De que pera, Jefri a existência, os deuses, aspectos do próprio Amon-Ra, ou Pesediet, Atum. Shutefnut, Nutreb, Isis Osíris, Neftes 7. Senhor da percepção, Essaiei, Tot, em cuja boca está o palavra, Agal, Horus. É nesta exibição que Atum, demiurgo perfeito, aspecto de Ra, primeiro dos grande Pesdiet, companhia dos deuses, e aquele que põe a palavra em ação, cria e especifica os personagens do Humanidade, B, X, 4,2. Amon-Ra perdura em A, segunda, 1,5, e em tudo o que existe, C, 16, 7,1, e fornece seu alento ao ovo. Em que tudo vive através dele. A criação de Amon-Ra é indireta, Atum é o demiurgo móvel que distingue e gera, de acordo com a tradição heliopolitana a grande Pesdiet, companhia dos deuses, e aos homens, Amon-Ra não é mostra, mas se manifesta através do ato renovado daquela criação pelo verbo. O que existe foi dito por Amun-Ra, é e será ciclicamente. É portanto a palavra do Senhor que é a criadora do que existe, através do demiurgo. Através de Keperatum virão os deuses, Shutefnut, abertura do espaço entre Nutrib, Isis Osíris. E Neftis 7, desta forma, o único, Amun-Ra em sua implantação traz à existência, Kepera, o demiurgo Atum, que diferencia um do outro, principalmente, o masculino e o feminino. Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 10. Amon-Ra ele abre todos os olhos na freira, B, 12, 47 a abertura dos olhos ou doação de vida, respiração, ao indeterminado, acontece através da atividade de Atum, que diferencia o masculino e o feminino, possibilitando a consequente, geração por via sexual. Kepera sinaliza o advento à vida, abertura dos olhos, daquilo que ainda não é, o indeterminado. O vir acontece através da atividade diferenciadora do Atum, palavra criativa em ato. Com a primeira geração de casais Davinos Shutefnut, Nutrib, a abertura do espaço intermediário entre Nutrib implica a ruptura da eternidade linear, DT, Diet, e a passagem para uma eternidade cíclica, NHH, Nehe, em qual Kepera indicará o devir regenerativo circular ou sequencial, vida morte vida, bem, acabou. Aquela abertura que dá início ao movimento diário de Deus. Shutefnut, Nutrib tração a regularidade do calendário das duas terras, enquanto a segunda geração de casais Davinos, Isis Osíris, Neftis 7, ensinam os homens a preservar a regularidade estabelecida por seus pais. A criação de Amon-Ra não vem do nada, mas do indeterminado, freira. A ideia central é que todo o universo é composto de matéria e espírito. O céu é o reino de espírito, a terra, a da matéria. O espírito é vida, matéria, morte, melhor ainda, o espírito é consciência, a matéria é o mundo inerte.
O espírito é o mundo criado, concebido por Deus, a matéria é o caos do qual emerge a vida e ao qual retorna no ciclo que cumpre eternamente. Este ciclo, que faz com que a vida e a morte se sucedam, é imposto a todos os seres, até ao próprio grande Deus Criador Ra não é mais o espírito puro, o Senhor do Ka. É um conjunto de matéria e espírito, igual às criaturas que vêm dele. Consequentemente, está sujeito à regra inexorável de que estabelece que depois de ter viajado pelo céu na glória do seu poder, ele morre e afunda no mundo subterrâneo, reduzido a nada mais do que sua carne, e consequentemente confundido com o importa durante a noite. Desta forma Ra é assimilado a Osíris. O caráter agrário do deus Amon foi imposto a ele, que tornou possível a fusão da cosmologia solar com o misticismo osíriaco 21. A teologia amonita reúne os sistemas de Heliópolis, Hermópolis, Abidos e Mênfis, já que Amon-Ra cria tudo. Tudo o que existe através da palavra, mas abandona seu caráter imortal ao co-pertencer com a destruição de Osíris e subsequente ressurreição, mas, quanto à concepção da vida após a morte, no livro do que está no Duat, típico do clero de Amon, os campos de Elu são omitidos e o sistema solar é escolhido, submersão de Ra no Duat, Tuat, indica a natureza cíclica da criação, que deve ser renovada diariamente, bem como a luta contra o princípio destrutivo, 7. O. Pilates salienta que é no capítulo 300 do Papiro de Leiden que nos é dito que a sua identidade escondido está Amon, seu rosto é Ra e seu corpo é Ptah 22, é assim que a teologia amonita sincretiza os aspectos religiosos mais relevantes das diversas escolas queméticas, combinando o misticismo osíriaco popular, com a unidade de um Deus comprometido em última instância com a redenção dos homens. 5. Cânon estruturante da teologia quemética. O pensamento religioso quemético, teologia situada, é, antes, sabedoria vivida coletivamente, em conformidade com a fé popular em Ra, luz vivificante, e na redenção osíriaca, o mistério abissal do Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 11. A ressurreição da carne marca o rompimento, pela tensão da vida-morte-vida, do vínculo correlativo entre Deus, o homem e o mundo, pois o ato renovado de criação envolve, por essência, a destruição de todos. Ou o que dá no mesmo, a batalha travada em cada extrato ontológico, entre os princípios que comprometem a caráter soteriológico da religião quemética, Osíris, bem unificação, e 7, mal desintegração. A teologia quemética deve ser estruturada de acordo com a tensão limitante da vida-morte, de modo que a luz de Ra simboliza o dom da vida com que os mortais abrem os olhos. Está, portanto, dentro, com e a partir da matéria. Em criado amorfo, freira, Odoada, que a unidade divina, Nédar, atualiza vivifica os poderes da freira, e traz, gerúndio, a existência, quebra, a dualidade sexual, caráter masculino-feminino, de Upesdiet, manifestações aspectos divinas, através de sua palavra pensamento, Essaei e Agau. Ekogó. Ondo resume o ato do Deus Criador quemético. No que diz respeito à origem da metafísica ocidental, sabemos que os gregos não reproduziram a doutrina da cosmogonia teogoniana egípcia. Leus maitris Egyptiens croiaent uavantuael. E avaiteli substantivo, la matieri cautiquim crei, eternelli, ou se trovaem ele tant potentiel les. Arquétipos de todos os três futuros possíveis, mundos, indivíduos et uses, etc. Alafoarismo. Matieri contém o Kepra, o príncipe do devir, representado em hieróglifo pelo signo do escaravelho. Aqui, em movimento sobre ela, eu ordonar ao longo do tempo para que ela engendre o mundo e os diferentes espécies, em actualizam SS virtualites. Desta atividade implantada no Kepra neste substantivo. Ne eli premietre, eli de urhan, eli demiurge du monde. Avexan é por ichon, la matière pren. Consciência de ele me por la première fois. Ai est la connaissance. Ai el cria li monde par eli verbi, sa. Purul que est act, logos, ka, ou. Elica, ou, é também a razão universal imanente a tu escolheu e. Que torna o mundo inteligível em espírito 23. Deus é luz que, emergindo da num primordial, ilumina o ka, formas, atos, do pesdiet, de qual tanto a ordem cósmica quanto o princípio redentor da restituição, Osíris, são instituídos, pelo qual os mortais tentam conjurar os inertes para retornar ao reino supremo. Assim, praticar MA até fundamental para contribuir para a unificação de tudo, conhecendo a sequência vida, morte e redenção, com a qual o BA é imortalizado no reino puro do Deus único Ra. Os textos autobiográficos dos túmulos declaram que mat é o bem, e fazer mat consiste em praticar atos de honestidade, justiça e benevolência 24. A teologia quemética é, portanto, logo de cara, reduzida a 3 ideias orientadoras. 1. Unidade e bondade. Divino. 2. Dualidade do manifestado, masculinidade e feminilidade na ordem criada e bem-mal no ordem ético-religiosa, Osíris 7. 3. Retorno, contingente, a unidade pura de Ra, mais tarde, subsumido ao teologia, a moralidade egípcia gira em torno da ideia de 3.1. Aia de acordo com Imiat, cujos equivalentes. Os termos homeomórficos castelhanos são conjuntura, proporção, na medida em que a justiça é entendida como princípio de unificação de tudo na ordem da criação e da harmonia na esfera ética.
O aspecto antropológico implica a possibilidade de libertação purificação dos sofrimentos dos carne, para falar a verdade, uma ascensão do BA caracterizada por 3 caminhos iniciáticos. A primeira, que chamaremos de simbólica, focada no conhecimento que encontramos no Casas da Vida e baseou-se no estudo dos hieróglifos e sua correspondência com a mitologia e Faia. Vol e não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 12. Teologia, uma segunda, que chamaremos de mágico-religiosa, que se concentrou no uso de HQ3 baseado em livros de teologia e alta magia, e um terceiro, que definiremos como propriamente iniciático ou misterioso, focado nas cerimônias e ritos de iniciação nos mistérios egípcios 25. Assim, Emiat apresenta-se como uma mediação simbólica entre a ordem divina e a humana, ele julga na Câmara de o duplo Emiat, antes da confissão negativa do falecido, a ascensão ou destruição de seu BA, o céu é o morada de seres imperecíveis, como as estrelas, é a morada dos deuses, bem como a de certos espíritos puros que nada mais são do que ideias, justiça, Ma'ant, paz, Etep, abundância, Djefa, que representam a parte espiritual dos seres e das coisas. Estes só existem porque o Criador os concebeu. Espiritualmente 26. Emiat, como ideia pura, é uma entidade imanente à criação que indica, em termos helênicos, a necessidade de harmonia e a unidade potencial do manifesto, dualidade. A teologia quemética se fundamenta no ato de doação original do Deus único que dá vida a tudo, gerando um ciclo de ascensão e descida do criado, em vista de um retorno à pura unidade da identidade divina. Deus dá a vida e, sobretudo, a possibilidade de vida eterna, redimida de toda a impureza, preservando o BA próprio de cada ser vivo. Criação, ascensão e retorno configuram o drama teogônico do Antigo Egito, em que o Deus único e a manifestação, dualidade do criado, são simbolicamente mediados por Emiat, que em seu equilíbrio final decide a destruição ou unificação de tudo o que existe. Força, como seguimos Ekogondo, quando afirma que em África os princípios são verdadeiramente forças dinâmicas. 2. O Alisbud, Osíris e a Ressurreição Egípcia, Nova York, Corredover Publications. 1973, página 353. 3. Não mais uma substância ilemórfica, no sentido aristotélico, mas sim em coexistência com um significado positivista do termo, substância como substância. 4. O Alisbud, Os Deuses dos Egípcios, ou, Estudos em Mitologia Egípcia. Londres. Mafuan & Co. Reimpresso em Nova York, Dover Publications, 1969, Vol. I, p. 89. 5. Não é, entretanto, um conceito científico de matéria, uma vez que não é um determinado composto. Mas antes sem forma, antes da formalização das entidades mundanas. 6. Continuamos no seguinte agrupamento, de acordo com os deuses celestiais, terrestres e infraterrestres de Walis. Bud, Os Deuses dos Egípcios, ou, Estudos em Mitologia Egípcia. Londres, Mafuan & Co. Reimpresso em Nova York, Dover Publications, 1969, Vol. I, p. 89. 7. TL, CP, História Comparativa das Religiões Egípcia e Mesopotâmica, Egito, Babel Assur. Iêmen, Heiren, Fenícia, Israel, Londres, Trubner & Co., Ludgat Hill, 1882, Vol. 222. 8. Bernal, M., Ateneia Negra, p. 244. 9. Grimal, N., História do Antigo Egito, Madrid. ECA Universitária, 1996.p. 49. 10. Moretti, A Temps des Ferns, Paris, Librairie Armand Collin, 1925, p. 69. Faia. Vol. I não. Segunda. Ano 2012. ISSN de 2250 a 6810. 13. 11. Pirene, J. História da Civilização do Antigo Egito, Barcelona, Editorial Êxito, 1963, p. 112, volume I. 12. Ibid, página 115. 13. Brown S., Dicionário de Mitologia Egípcia, Buenos Aires, Editorial Quadrata, 2004, p. 92. 14. O Alisbud, Ideias Egípcias de Vida Futura, Londres, Kegan Paul, Trench, Trubner, 1908, p. 41. 15. Pirene, J., Opsit, página 120, volume I. 16. Ibid, página 121. 17. Pirene, J., Opsit, página 116, volume 2. 18. Ibid, página 203, volume 2. 19. Stendorf, G., A Religião dos Antigos Egípcios, Nova York, Londres, G.P. Putnam Sons. 1905, página 19. 20. E, entre parênteses, em negrito e com algarismos romanos, sempre no início da linha, aparece o número da seção estabelecido por Grebault, R. Maamon-Ra. Paris, 1874. Deve-se notar que a divisão de Grebault responde apenas aos critérios do próprio autor, no que diz respeito a grupos de frases conectadas. 1,1, coluna e número de linha no papiro Boulac 17. A cada uma das 4 partes em que se divide o papiro Boulac 17, já mencionadas anteriormente. 21. Ibid, página 265, volume 2.
22 Pilates, O Egiptosofia, Barcelona, Kairos, 2006, p. página 109. 23 Ibid, página 107. 24 Lichten, M. Matem Autobiografias Egípcias e Estudos Relacionados, Orbis Bíblicos e Orientalis. 120, Freiburg, Schweiz, Universitatsverlag Göttingen, Vandenwyck Ruprecht, 1992, p. 18 e 145 e 53. 25 Pilates, O. Opsid, p. 189. 26 Pirene, J. Opsid, página 116, volume I.